Bom dia ainda. Muito obrigada, queria agradecer a Memória da Eletricidade, que eu sei por onde que eu cheguei até vocês. Tem um grande amigo, maravilhoso amigo, Paulo Brandi, fizemos a história na Fluminense há algumas décadas atrás. Então, estou muito feliz de estar aqui, porque é um novo espaço, uma nova audiência, né? Os espectadores são diferentes, quer dizer, eu não estou falando para uma audiência de conservadores, restauradores. Eu espero que eu consiga cativá-los, né, para essa área, porque é uma área que eu vi a preocupação da preservação da memória, todos vocês aqui, mas a gente está falando que a memória está no suporte. Então, o que a gente faz com esse suporte? Como ele vai ser tratado, né? Não sei se todos aqui vão ter interesse em saber disso, mas eu espero poder passar para vocês essa angústia que eu já vivo há quantos anos? Vou denunciar aqui, uns 30 anos por aí. Que é a da preservação, tá? É uma angústia constante. E eu, a partir de alguns anos, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu comecei a pensar em desconstruir um pouco como é que nós fomos enquadrados, meio enquadradinhos, com as informações que vinham de fora. E que a gente teve que... nós temos que pensar que nem sempre é possível fazer o que é o ideal. Então, nesse sentido é que eu estou trazendo essa nova discussão aqui um pouco com vocês, assim, essa reflexão, porque me angustia muito quando eu vou aos locais, vou visitar, fazer um diagnóstico, e até mesmo dar algumas aulas, as pessoas não sabem bem como começar a tratar esse assunto. Então, continua sendo um problema e a gente com informações que não estão defasadas e que não conseguem dar um passo e são angustiantes, não tem dinheiro, e é uma coisa assim de 30 anos ouvindo isso. Então, eu comecei a refletir um pouco em cima de várias situações, vários pensamentos que eu comecei a visualizar que tem saída. É difícil, mas tem saída. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, quem trabalha com memória, é que as coleções devem permanecer, devem sobreviver, né, nas melhores condições possíveis e por um maior tempo possível. Isso é para tudo, tá? Então, vocês pensarem assim, eu como a Fernanda estava falando, hoje né? Eles estão preocupados em criar a memória, de reunir essas informações, mas tem que lembrar que elas têm que sobreviver. Então, como elas vão sobreviver, né? O que vai sobreviver, né? Como é que a gente decide o que vai sobreviver? Essa é a grande questão sempre. Como é que eu seleciono o que vai estar lá na frente para nossas gerações futuras? Isso é sempre uma coisa meio, né, parece que repetitivo, mas é verdade. O que vai chegar até no futuro, num momento mais para frente, né? Quem vai fazer isso, né? Tem esse grupo de pessoas, ou esse técnico, esse profissional, ele tem capacidade para decidir isso? Quem é que decide isso, né? E tem essa Ellen Samuels, que é um texto super interessante, o título é esse, está em inglês, que é Quem controla o passado, quem controla o presente, quem controla o futuro, tá? E isso é um pouco do Orson Welles, daquele livro, em que ele fala do quem é que manda, que é o Big Brother, né? Quem é que sabe tudo. E aí veio a minha reflexão sobre isso, sobre como que eu vou ajudar as pessoas a mudar esse paradigma que nos foi feito uma camisa de força. Como é que eu vou ajudá-los, né? Porque não é fácil. E aí eu me deparei com essa frase de São Francisco de Assis, que não está fiel, não é fiel ao original,
em que ele diz que o primeiro deve ser feito o necessário, em seguida o possível e o último o impossível. Aí comecei a achar que isso enquadrava tão bem dentro dessa minha área de preservação, porque o que é o necessário, né? O que é o necessário? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém se preocupou em descobrir o que é necessário para aquele acervo ser mantido de uma forma mais equilibrada possível, estabilizada possível. As pessoas normalmente acham que a restauração é o primeiro passo, não é? As pessoas acham que a primeira ideia é ter um super armário deslizante, daquele maravilhoso, última moda, né, último tipo, ou então está com um ar-condicionado lá em cima. Então, não é. Então, as pessoas não sabem o que é o necessário para o seu acervo. O segundo, em seguida, o possível, é você definir mesmo. Você conhecer esse necessário, definir o possível e separar, né? Botar para o lado o impossível. Eu não posso fazer isso agora, não quero fazer isso agora, não tenho condições de fazer isso. Também a nossa vida, né? No dia a dia nosso, a gente faz isso, né? O que é necessário para a nossa vida, né? O que a gente precisa, o que é possível, o que é impossível. Então, nesse sentido, São Francisco de Assis caiu como uma luva para mim e eu tenho usado ele constantemente para trabalhar isso nas minhas apresentações. E eu acho que eu estou conseguindo, assim, que as pessoas vejam dessa forma mesmo, né? Quer dizer, o que é necessário hoje aqui? Eu preciso identificar o que eu tenho, eu preciso organizar o que eu tenho, eu preciso conhecer o que eu tenho. Então, tem várias hierarquias nesse trabalho que é necessário conhecer. E, nesse sentido, eu tenho usado muito essa parábola aí de Assis. Bom, os antecedentes um pouco dessa área de conservação, que eu digo conservação, não restauração, tá, gente? Porque a gente tem um momento da história, um pouco da restauração, conservação e restauração, em que tudo era restaurado. A ideia de conservação veio bem depois. E foi um pouco, o marco disso foi a enchente do rio Arno em Veneza, né? Desculpa, em Florença. O que acontece? Aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui. Esse aqui é a altura da água da enchente, tá? Foi um dos maiores desastres da área no que diz respeito à perda de material cultural, né? Até hoje eu tenho uma amiga que trabalha no arquivo de Florença, que até hoje ela restaura documentos dessa enchente. Então, a partir desse evento, né, desse acidente, e começa a se usar esses termos hoje que são tão badalados, né, que são a prevenção, a conservação e a preservação. Tá? Tem um marco nisso. E, na verdade, a Unesco trabalhou muito no que diz respeito a reunir todos os profissionais do mundo inteiro para ajudar na restauração, na recuperação desse acervo, né, da cidade. Philip Ward, que ele diz o seguinte: os objetos eram expostos, né, os antecedentes eles expostos e armazenados e se danavam, se danificavam somente aqueles que se consideravam dignos de esforço eram restaurados. O resto se ocultava da vista do público. Então, mais ou menos essa era a ideia, né, que você só podia expor o que estava em boas condições e o resto tudo se guardava. Não havia um trabalho de gestão de riscos dessas obras, não havia uma preocupação em fazer um controle ambiental ou mesmo uma conservação preventiva dessa coleção, né? Aí que muda, né? Aí a gente vê aí que a Inglaterra e os Estados Unidos, como sempre, na década de 30 e 40, começam a pensar em novas formas de entender a deterioração do material, tá? E para tratar essas coleções. Em 50,
nós temos essa publicação aqui, que é maravilhosa, foi quando começaram a entender como é que se dava a deterioração desse material. Até então não se sabia por que se deterioravam os materiais. A deterioração de materiais é um processo químico intrínseco e tem os processos externos, extrínsecos também, que afetam a deterioração dos materiais. Tá? E aí era um marco da década de 80 que esse francês aqui, Gael Duchesne, ele começa a pensar no trabalho de tratar as coleções no nível mais amplo, em que você teria que conhecer os materiais e saber o que poderia evitar que eles se deteriorassem tão rápido. Tá? Então, então, aqui, ao invés de tratar o individual, que é o que está aqui em cima, você trataria apenas os conjuntos. Então, hoje isso que a gente chama de conservação, né, preventiva, preservação, gestão da preservação, é mais ou menos essa ideia de você tratar um conjunto e, se necessário e se possível, você trataria o individual. Porque o individual, além de ser muito custoso, né, ele também tem um tempo de execução muito maior e, além do mais, ele precisa de pessoas extremamente bem treinadas, restauradores com formação muito séria para fazer isso. Não é qualquer um que vai mexer numa obra de arte, num documento, enfim, numa fotografia. Bom, eu trouxe aqui para vocês a forma que é o seguinte: tem uma confusão muito grande com os termos, com os conceitos. Então, eu tentei trazer aqui a ideia de vocês entenderem cada um desses, até para vocês poderem usarem no dia a dia de vocês, tá? O que seria a preservação, né? É o que a gente chama de uma ação guarda-chuva. Guarda-chuva que várias ações menores estão penduradas dela, né? Penduradas sobre esse guarda-chuva, nessa grande, né, visão da preservação, e isso faria com que você fosse podendo fazer cada um de uma vez, ao invés de tentar fazer tudo de uma vez, né? Então, quando você pensa e organiza ações estratégicas para fazer o tratamento do acervo. Então, não é apenas uma ação como restauração que valeria para fazer. Tá? A outra, que veio mais ou menos na década também de 80, seria o que a gente chama de conservação preventiva, que é pensar o todo também, mas interdisciplinarmente, né? Juntando a ciência da conservação para você fazer isso. Então, você tem que ter um conhecimento do suporte, do local onde guarda, de tudo isso para que você possa agir sobre essa realidade, né? E a ação de intervenção individual seria a restauração, tá? E são os três conceitos que a gente poderia passar a usar mesmo, né? Um é um pouco mais de gestão, que é a preservação. O outro seria de tratamento, do que a gente chama de monitoramento, né? Aquela coisa mais diária, mais rotineira. E o último seria quando você elencasse o que seria necessário restaurar, o que é imprescindível restaurar, porque você sabe que você não tem como você restaurar tudo de uma vez. Você vai ter que eleger isso, né? Eleger um conjunto, uma obra. Tá? Mas os paradigmas do ideal eram assim, muito, muito fortes, chegavam com muita força, né? Que eu comecei a chamar de camisa de força. Você tinha que se enquadrar naquilo, era papel calino, com não sei quanto de suporte para gramatura, de fibra, a fibra de algodão, e era uma coisa louca. Isso, claro, né, a gente herdou, né? Herdou não, foi trazido aos poucos pelos técnicos que foram estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra, e que isso já estava sendo usado.
Então chegavam aqui, jogavam isso e a gente já achava assim, né? Como que a gente vai chegar? Não tem nada disso. A produção de papel aqui é horrível. A gente não tem papel de qualidade aqui. Então, cada vez mais ficava muito distante para que a gente pudesse tomar qualquer tipo de decisão. Tá? O controle ambiental é o mais complicado de todos, né? É aquele que diz que você tem que ter uma temperatura de 20 a 22, uma umidade relativa de 50 a 55. Nesse país, gente, como é que você vai ter isso? É uma fortuna manter isso. Possível mas é uma fortuna. Eu acho que só o Moreira Salles consegue fazer isso lá no Alto da Boa Vista, que é um lugar extremamente úmido, e ele consegue fazer isso, mas o resto é muito caro fazer. Então tem várias alternativas sustentáveis que você poderia procurar. Já tem vários trabalhos publicados sobre a possibilidade de fazer um controle ambiental que não seja tão rígido, né, para a gente. Bom, esses desafios são necessários, a gente tem eles aí na frente da gente. E aí eu queria só que vocês entendessem que tem essas perguntas todas que fazem parte desse universo da preservação, da conservação preventiva, né? Por que preservar, o que preservar, como preservar? São essas perguntas que a gente se faz todos os dias, nós que estamos na área da conservação. E algumas respostas para isso são responder essas perguntas, né? Porque nós, que somos gestores, que somos conservadores, temos que convencer a sociedade que nós temos esse papel, que, né, está nas nossas mãos a preservação dessa memória. Nós temos que convencer isso, que nós estamos aptos a fazer isso. Então, é uma das perguntas mais complicadas para a gente responder, né? E, em seguida, com que direito a gente vai mexer numa obra de arte, vai restaurar, vai fazer qualquer tipo de intervenção para uma sociedade? Com que direito fazemos isso, né? E outra coisa que a Fernanda falou, não ela, mas num vídeo daquela Tenório, né? Eu não me lembro o primeiro nome, que tudo é baseado numa decisão. Tudo tem que ser baseado na decisão. E essa decisão somos nossa, aliás. É nossa, nós gestores, nós conservadores, nós historiadores. É uma gestão nossa, a decisão é nossa. Tá? E em que momento você decide o que é necessário, possível e impossível? Que eles chamam, isso já desde a década de 30, 40, que existe realmente um estudo de um matemático que chama-se decision making, que eu não inventei isso não, existe essa decisão, que se vocês pensarem, tudo quase na vida da gente passa por uma decision making, uma tomada de decisão. E dentro dessa área de preservação também. Então, por exemplo, só para dar um exemplo prático, o IPHAN tem os processos de tombamento dos bens, né? E quando ele chegava no arquivo, que ali nós agora estamos emprestados, lá no teleporto, do lado da prefeitura, quando chegavam os processos lá para serem guardados, um técnico, que não era arquivista, o que ele fazia? Ele tirava as fotos de dentro do processo, que achava que elas não poderiam estar ali junto. Ninguém entendeu até hoje por quê. E guardava em outro lugar. E só até entender que aconteceu isso, a gente levou muito tempo. E o que aconteceu? Quando você pegava o processo de tombamento para ler, estava escrito assim, num dos ofícios: estou encaminhando anexo 20 fotos sobre o bem tal, não sei o que, a Igreja Nossa Senhora da Glória, não sei o que. Não tinha foto, não estava. Então, isso dentro da gestão de risco, né? Você chama-se dissociação. Você dissociou a informação, né? Ela está separada, não se sabe aonde bem, porque a pasta onde ela estava, às vezes ele anotava onde estava, mas nem sempre. E aí o que acontecia? Estava empobrecida aquela informação. O que faz a gestão de risco, né? A gestão de risco trabalha no sentido de
impedir que a sua informação, sua coleção se empobreça por falta de algum problema, por falta de algum dado ou por estar próxima a uma situação de risco. Então, é nisso que a gestão de risco se baseia. Então, nesse caso, lá do arquivo do IPHAN, nós tivemos que, alguns arquivistas vão achar esquisito, mas a gente teve que voltar com essas fotos para dentro do processo de tombamento. Porque já formou uma outra série, e aí tinha que... Tem arquivistas que não concordam com isso, de você também trazer de volta. Foi uma discussão bem grande internamente, se nós podemos trazer ou não essas fotos para dentro do processo de tombamento. Bom, os desafios de preservar, eu já falei um pouco sobre eles, né? Mas eles são basicamente impedir que o seu acervo se desvalorize. É mais ou menos isso que eu estava falando aqui. E principalmente certificar que essas representações sobrevivam, né? Nós temos representações folclóricas, religiosas, elas possam se sobreviver, né? Bom, partindo dessa ideia dos suportes, né? Como é que você decide o que vai ser preservado? A gente tem que pensar o que seria mais seguro. Essa é uma forma de você selecionar o que vai sobreviver, o que corre mais riscos de perda total, o que tem maior valor intrínseco. Como é que você decide, como é que você seleciona o que vai sobreviver, o que você vai guardar, o que você não vai descartar? Tá? Essa também é uma grande questão dentro da área, porque a Fernanda também falou uma coisa interessante, que eles não descartam depois que a gente chama de reformata para outro suporte. Mas algumas pessoas descartam. E isso tem uma grande discussão hoje no Senado, na Câmara, que é sobre descartar alguns acervos depois de digitalizado. Virou moda digitalizar e depois jogar tudo fora, achando que isso vai dar uma forma de guarda, de sobrevivência. A digitalização não é preservação. O formato digitalizado não é um formato de preservação. O formato digitalizado é um formato de acesso. Apenas para você ter um formato de preservação, se você quiser passar para outro suporte que está em situações ruim, você vai ter que ter o microfilme de última geração, caríssimo, tanto para fazer quanto para acessar. Então, eu quero deixar aqui bem claro para vocês, nós não estamos em condições ainda de achar que o que foi digitalizado, seu acervo digitalizado, não é o nascido digital, que também é um perigo, né? Porque todo mundo sabe que a gente tem que ter uma gestão de informação também no acervo digital. Então, da mesma forma que a gente faz uma gestão de documentos para o acervo analógico, papel físico, você tem que fazer para o digital. Sempre. Então, toda vez que você cria um acervo digital, você tem que saber onde você vai guardar e você recuperar depois. Como a gente sabe que hoje a gente vai lá na pastinha, no acervo analógico, abre a pasta, abre a caixa, abre o arquivo de aço e está lá ainda o papel. Então, é só para lembrar isso, porque muita gente acha que depois que digitalizou, depois que virou digital, tá seguro. Não está. Tá? E também a preservação digital, que é outro tipo de preservação, é uma preservação extremamente cara. Ela precisa ser mantida sempre e trasladada de um sistema para outro, sempre que for necessário. Além do mais, lembrar que você precisa de grandes repositórios, né? Grandes servidores, aliás. E que esses servidores precisam ser tratados, gerenciados por pessoas extremamente capazes e que entendam do que está se tratando, o que é aquele acervo que está guardado lá. Não pode ser no seu HD,
no seu computador, tem que ser num servidor quando se trata de uma grande coleção. É só para a gente, não vou tratar de preservação digital aqui, mas eu queria só deixar claro que a gente, às vezes, por exemplo, eu sei que no IPHAN a gente está perdendo muita informação que está sendo guardada hoje apenas nos computadores, porque nós somos 27 escritórios técnicos, né, superintendências no Brasil inteiro. E cada um desses lugares, dessas superintendências, guardam informações sobre a preservação de patrimônio daquela área. Então, se eles não estiverem guardando de forma correta, a gente não vai ter o que a gente conseguiu guardar até hoje, quando ainda era só analógico. Não que eu seja favorável só ao analógico, não é isso. A gente tem que saber como é que a gente vai guardar isso. É só para deixar aqui registrado. E aí, eu queria falar um pouco dessa diversidade dos suportes da memória, né? Não é só papel, né? Tem tudo que vocês podem imaginar, e são suportes orgânicos, maioria que se deterioram muito facilmente e que muitos não sabem muito como tratar ainda. Então, muitos já viram essa situação aqui, né? Muitos já viram essa situação aqui também. Muitos já viram isso, que isso aqui não precisa de dinheiro, né? Para você preservar esse tipo de... Quer dizer, eu acho que é uma falta de orientação, não sei bem o que é, mas não precisa de dinheiro para ter esses livros bem guardados. Bem acondicionados, aliás. E aí, os desafios necessários, eu acho que o principal que eu queria deixar claro aqui é que quem deve preservar está nessa coluna aqui, né? A gente está trabalhando para a comunidade em geral, né? A gente está pensando que é guardião dos valores culturais, né? E quem deveria, pelo menos, decidir sobre a proteção e a destinação do que vai sobreviver. Não é assim, claro, né? E temos aqui o Estado, o famoso Estado, né? Que deveria cumprir a legislação vigente, que é o famoso primeiro, no Decreto-Lei 25, que criou o IPHAN, que é de preservação do acervo, enfim, histórico, artístico, e proteger o patrimônio histórico nacional. Então, a gente sabe que isso não acontece no dia a dia, né? Que a gente meio que mata um leão por dia para conseguir o que a gente chega. Queria até aproveitar aqui para falar do apoio que o BNDES deu ao arquivo do IPHAN. Nós ganhamos no projeto Âncora para preservar o acervo histórico nosso. Foi um projeto super interessante e que terminou agora, em 2017. Nós estamos querendo renovar, ainda não conseguimos, mas tem um sinal verde já do BNDES. Então, eu também gosto sempre de falar que a gente não tinha quase nada em termos de apoio. Na época do Gilberto Gil, o que aconteceu? O Gilberto Gil fez uma negociação com a Caixa Econômica, com o BNDES, com a Petrobras, sobre dar apoio aos acervos, tanto históricos, arquivísticos e bibliográficos, né, os acervos, as instituições, quanto museológicos. Tá? Isso, eu mesma fiz parte de uma comissão de seleção da Petrobras, de processos de projetos para apresentar a Petrobras. E que eram assim do Brasil inteiro, coisas que nunca tínhamos visto antes. E hoje parece que está quase que morrendo isso, né? A Petrobras não tem mais, a Caixa também não tem mais, e o único que ainda tem um pouco está indo para o lado da Lei Rouanet, é isso mesmo. O que dificulta um pouco, né, o trâmite desse projeto, né, porque antes era mais direto com as instituições. Bom, esse é o famoso guarda-chuva que eu falei para vocês, tá? Ele tem a política de coleção,
a organização dos acervos. Então, você pode escolher cada uma dessas para fazer no momento que estiver mais adequado para você, tá? Então, a conservação preventiva, ela vai trabalhar basicamente com as instalações físico-espaciais do acervo, né? Elas são necessárias, mas nem sempre elas são possíveis. Tá? Então, tem que começar a definir o que é necessário e o que é possível. Bom, eu tenho procedimentos possíveis. Eu quero prolongar a vida do meu acervo. Ótimo. Eu tenho que definir primeiro, estabelecer prioridades e hierarquias, né? Quais são as decisões que eu vou tomar? Nem sempre você pode ter um controle ambiental adequado. E eu tenho que elaborar planos, né? Porque nada pode ser de boca, mas tem pelo menos alguns planos que você tem que fazer para chegar a algum objetivo, tá? O que você tem que definir o que você pode fazer em curto e médio prazo. Então, esse possível, né, esse necessário, você tem que começar a pensar em quanto tempo eu posso fazer uma primeira tarefa, uma coisa de formiguinha mesmo. O que eu posso fazer primeiro, sem precisar de muito dinheiro e começar a hierarquizar essas decisões, tá? Você depende de muito planejamento exclusivamente dos gestores das coleções. Você depende muito do gestor da coleção para você, enquanto conservador, mesmo um gestor de coleção. Engraçado isso aqui no Brasil, né? Quando você estava falando que não tem historiador, não tem arquivista, eu falei, olha, não tem conservador, não tem museu. Mas é engraçado porque, por exemplo, a formação nos Estados Unidos do bibliotecário, do museólogo e do arquivista é o que eles chamam de arquivista conservador. Ele tem uma formação que ele também pode fazer um papel de conservador, não de restaurador, mas de conservador. Ele conhece todas essas ingerências da área de conservação preventiva, principalmente. Então, você não precisa ter os dois num arquivo pequenininho, mas você tem um arquivista conservador que tenha tido uma formação capaz de formular um plano de conservação, de decidir qual é a melhor forma de guarda, você consegue. Não precisa de um conservador propriamente dito, né? E aí, gente, eu vou passar rápido aqui coisas que eu achei interessante trazer, que é identificar o risco da sua coleção. A gente, às vezes, nem acha que tomar um cafezinho, né? Hoje ninguém quase fuma dentro dos ambientes, mas usar, abrir documentos raros sem ter uma luva, aguarda o que a gente chama de bom senso, né? E comer dentro das áreas de guarda de acervo, tudo isso é risco, tem que ser identificado como risco, tá? E vai por aí afora, né? Tirar cópia de livros, né? Dobrar, essas coisas que a gente às vezes ainda encontra muito em biblioteca e arquivo e que às vezes até um historiador, né? Às vezes faz isso. Eu acho que tem que só lembrar que é um dano, né? Aí tem também o problema, isso aqui é uma biblioteca aqui no Rio de Janeiro, né? Quem é responsável por isso? Quer dizer, são orientações, né? Que assim, dentro da biblioteca tem uma área de alimentação, sabe? Então, esses são os riscos que o acervo não pode ser submetido, tá? Mais riscos aqui é a parte de entrada de luz, né? Numa biblioteca também, no Rio de Janeiro. Essa coisa da poluição, que a gente tem muito, são todos riscos que, se você identifica esses riscos e começa a pensar como é que você vai eliminá-los, você já está com metade do problema seu resolvido. Então, você tem que realmente começar a eliminar, conhecer, claro, né, os riscos que você está submetendo, o seu acervo está submetido. Esses riscos também do prédio, né, porque o prédio é o invólucro do seu acervo, da sua coleção, ele é um invólucro. Ele tem que ser muito bem monitorado e mantido para que você evite isso aqui foi na biblioteca rara
da Belas Artes, lá no fundão da Escola de Belas Artes. Aquela que chegou lá com Dom João VI, sabe? Tinha essa fissura aqui no teto há muitos anos, ninguém cuidou, numa bela de uma enchente, aí de uma chuva forte, a laje não aguentou e molhou todo o acervo. Nós do IFAM fomos chamados pelo Ministério Público para olhar, para dizer se eles estavam fazendo tudo direitinho lá, até que eles fizeram tudo direitinho, que tiveram que gastar um dinheirão para restaurar, mas essa é a situação de muitos prédios que a gente vê aí, tá? Essa é uma situação que pode acontecer, um acidente, mas você tem que pensar que o gerenciamento de risco prevê que você não vai deixar um desumidificador ligado a noite inteira e saber se esse desumidificador é de boa qualidade, se as instalações elétricas estão de boa qualidade. Isso aqui foi na casa de Benjamin Constant, lá em Santa Teresa. E esse aqui foi uma enchente que houve no Museu Belo Leitão, lá em Santa Teresa, em Espírito Santo, que eles têm essa coleção de Ecicata, em que eles não pensaram que no caminho do rio que passava dentro do jardim estava o acervo deles. Então eles jamais poderiam, que nunca tivesse acontecido de encher o rio numa tromba d'água, eles não poderiam ter o acervo na passagem de um rio. Então isso é que a gente chama de gerenciamento de risco. Quando você não tem, você sofre por causa disso. Bom, o que eu acho mais importante de identificar aqui é que o que você tem que saber, você tem que conhecer a capacidade, a situação do seu acervo, né? O tempo todo trabalhar para que você consiga identificar os seus problemas e começar a tratá-los. Enfim, é só para vocês saberem que como é que você começa o seu tratamento, você tem que ter uma hierarquia. Isso é importantíssimo de frisar aqui, tá? A guarda também é importante, lógico que isso não é aqui, eu trouxe isso aqui no Instituto tipo um IFAM da Holanda, em que a rainha recebia os seus presentes, ela guarda nessa coleção dela, né? Esse aqui é um presente recebido do Elvis Presley, é uma roupa dele. E aí eu trouxe a importância do acondicionamento do mobiliário adequado também para a guarda do seu acervo, tá? Bom, o que é desconstruindo esses paradigmas, né, que eu falei? É começar realmente pelo que você consegue fazer sem ter muitos recursos inicialmente. É conhecer-se, fazer um diagnóstico de situação e ir trabalhando em cima de como você vai planejar o seu futuro. E aí sim, correr atrás de um BNDES, de uma Caixa Econômica, não sei se ainda a Petrobras, espero que ainda abra, o FAPERJ está falida, mas tentar pensar numa possibilidade de trazer algum recurso, principalmente externo, né, que é o que mais tem possibilidade. Acho que aqui a gente pode passar rápido, né? Então, quais seriam esses desafios da gestão da preservação, né? Quais seriam esses? Eu trago aqui para vocês, mais uma vez, a ideia de que tem que retardar essa deterioração. Esse que é o nosso trabalho. E que ele vai deteriorar, até vai, mas a gente tem que retardar essa deterioração para tentar prolongar a vida desses acervos, né? Bom, dar acesso seguro é outra coisa importantíssima, porque o que eu tenho visto em alguns acervos é que a forma de dar acesso é muito camarada, né? Você não pode pegar ali, você pega ali está naquela pasta, naquela caixa, e não sei muitos cuidados para pegar para emprestar, né, dar acesso a ele, né? E identificar os riscos, né, iminentes, né, que a gente tem que saber o que está acontecendo. Você tem um fio que está perto de uma coleção, uma
tomada, desencapada. Então, tem processos minuciosos que você tem que acompanhar dentro do seu acervo. Tá? Elaborar um plano de resposta a desastre, o que é isso? Né? Mais ou menos o que a gente... Quer dizer, o que se faz quando há um furacão como os que sofreu... sofrendo os países do Caribe, né? O que se faz? Né? Primeiro salvar vidas, depois você pensa nos acervos, nas coleções. Então, mas tem que estar meio preparado, né? Pensar num plano estratégico para que esse acervo seja o mais rápido possível, pelo menos recuperado, né? Vocês veem que lá em Florença, ainda até hoje se trabalha com o que foi danificado durante a enchente. Agora, uma coisa interessante é que hoje o trabalho dentro da conservação, da gestão da preservação, alguns pontos são fundamentais para você pensar o plano de gestão da preservação. Um deles é o gerenciamento de risco, o outro é o plano de resposta a desastres, tá? Que são aqueles que é o que você mais pode trazer mais resultados, né, no final, do que você pensar em simplesmente tratar um só documento dentro do seu acervo. Então, é um nível do todo, né, absolutamente do todo. Bom, e para terminar, né, essa grande pergunta, por onde eu começo? Né? Primeiro, conhecer o acervo, né, que eu acho que é fundamental, estabelecer prioridades, que sem essas prioridades você não vai a lugar nenhum, né? E o que eu chamo de ações integradas, que são aquelas necessárias e possíveis, né, que você tem para você executar. Bom, aí a pergunta que fica é a seguinte: o que nos resta nessa parece até que não tem saída, né? Bom, o que eu sempre acho que não deve ter paralisia, né? A gente não pode paralisar. Mas que também eu queria deixar aqui, mais ou menos, para pensar, é que a gente tem que ter formas possíveis de conhecer a sua coleção, o seu acervo, né? E, em seguida, tentar estabilizar para você aumentar a vida dele, ou pelo menos uma vida que não seja tão curta, né? E, como eu falei, dar o acesso seguro, porque a cobrança da informação é sempre muito grande. Então, a gente não pode impedir que essa informação chegue à comunidade, à sociedade. Então, a gente tem esse papel de manter, mas, ao mesmo tempo que você mantém, você também dá o acesso seguro. Tá? Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês e espero que todos nós consigamos manter esses acervos por um longo tempo, né? Que é essa nossa grande tarefa e desafio aí, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite, a Memória da Felicidade. Tá? Obrigada.